Bom, pessoal, tudo bem? Vamos aí retomar as nossas aulas do curso de formação de mecânico de manutenção aeronáutica da Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas. Estamos no módulo básico, na disciplina de regulamentação da aviação civil, e o tema da nossa aula de hoje será a resolução número 30. Pessoal, por que eu trago esse tema para vocês hoje e já não entro direto no RBAC 1, como eu havia prometido ao término da aula passada? Porque eu entendi que é importante que nós conheçamos um pouquinho a Resolução 30, porque ela vai trazer luz para a gente para alguns entendimentos importantes. Principalmente quando eu estiver lendo algum documento, um regulamento mesmo, uma citação de uma IS, por exemplo, eu consegui estabelecer a relação dessa IS com qual regulamento que ela se refere. Quando eu ler um regulamento, entender se esse regulamento está na sua última revisão, na sua última emenda, entender a finalidade do regulamento da aviação civil. Isso vai estabelecer um link com as nossas aulas que falaram de ICAO, de Convenção de Chicago. Vai ficar bastante claro, e a partir daí a gente entender realmente a finalidade dos regulamentos brasileiros de aviação civil. Então, eu sinceramente espero que vocês acompanhem essa aula com atenção e depois dessa aula vocês façam uma leitura criteriosa da Resolução 30. Bom, vamos lá, pessoal. A Resolução 30 é de 21 de maio de 2008, e aí é importante a gente lembrar daquela linha do tempo que a gente construiu. A nossa autoridade aeronáutica nascendo em 1931, em 1941 ela migra para a Força Aérea Brasileira, com o advento da criação da Força Aérea Brasileira. Em 1969 ela muda de nome, mas permanecendo ainda com a sigla DAC, e passa a chamar-se Departamento de Aviação Civil. E aí vem 2005, 2006, marcos importantes. 2005, Lei de Criação da ANAC. 2006 vem a efetivação da operacionalização da ANAC através de um decreto. A ANAC entra efetivamente em funcionamento. Falei para vocês que até 2006, que foi a efetivação da entrada da ANAC em funcionamento, os documentos do então Departamento de Aviação Civil eram os RBHA, Regulamentos Brasileiros de Homologação Aeronáutica, e as Instruções de Aviação Civil, IAC, que após 2006 seriam documentos ANAC, RBAC e IS. E aí já vem uma luz melhor para esses marcos de mudança. Didaticamente, eu coloquei a partir de 2006 os documentos ANAC, mas agora a gente vê que efetivamente os RBACs foram criados a partir de 2008 com a entrada em vigor da resolução número 30. Então isso é muito importante. O que quer dizer isso, pessoal? Que mesmo após a criação da ANAC em 2005 e a sua efetiva implementação a partir de um decreto em 2006, de 2006 até 2008, ainda prevaleceram os RBHs e IACs vigentes do então remanescente, do passado, do DAC. Ainda hoje, nós temos ainda alguns RBHs e algumas IACs que estão valendo. Ao longo do tempo, a ANAC está reescrevendo e eles vão deixar de existir. Há de chegar um tempo em que teremos somente RBACs e ISs. Pois bem, vamos entender um pouco da estrutura desse documento. Está aí a primeira página, que trata efetivamente do texto inicial da resolução número 30, diz a que ela veio a instituir os regulamentos brasileiros de aviação civil e as instruções suplementares. Bom, dito isso, vamos entender a estrutura. Ela está no título 1, o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, e no título 2 ele trata da instrução suplementar, da IS. Ora, pessoal, nós vamos dividir essa aula em dois tempos, Vamos ter essa primeira aula, que vai falar do título 1, e aí encerramos, para não ficar uma aula muito longa, e depois falamos do título 2, especificamente das instruções suplementares, tá joia? Então vamos lá. A primeira parte vai iniciar agora, nós vamos falar
da resolução no seu título primeiro, né? E com isso já vai começar a ficar bastante claro para a gente e ficarmos familiarizados com a resolução. E quando vocês forem fazer a leitura sozinhos, após assistirem a aula, não terão dificuldade, tá certo? Então tá bom, tá aí na tela para vocês a resolução número 30, essa primeira parte a gente já viu, e aí chegamos ao título primeiro, que trata do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil. O seu artigo 1º. Então tá lá, vamos ler e aí a gente explica um pouco de algumas coisas que está aí nesse artigo. Institui o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil. Essa norma é de caráter geral e abstrato. Seu efeito é externo ou externo e interno, visando estabelecer requisitos destinados à aviação civil brasileira. Pessoal, é bastante importante a gente entender isso que está escrito aqui nesse texto, né? Ele está dizendo para a gente, né, que essa norma ela é de caráter geral e abstrato, com efeito externo e efeito externo ou interno. Vamos entender isso melhor. Vamos lá. Quando ele diz que ela é de caráter externo, e aí eu escrevo para vocês aqui, ele está querendo dizer que essa norma ela vai afetar unicamente o regulado. O regulado. Ok? Quem é o regulado? Aquela pessoa, né, jurídica ou pessoa física que requisitou a ANAC alguma certificação. E quando ele fala que esse público é externo, né, ou interno, o que ele quer dizer, pessoal? Que esse regulamento, ele em algum momento, ele afeta o regulado e também afeta a própria ANAC, tá certo? Esse meu regulado aqui ficou muito feio. Vamos escrever esse regulado de novo, né? Ficou muito feio, não merece. Vocês não merecem um regulado escrito desse jeito. Então, o externo, novamente, ele está falando do regulado, né? E interno é da própria ANAC. Com qual intuito, pessoal? Com o intuito de estabelecer requisitos. Olha, essa palavra, pessoal, é muito importante. Eu vou escrever ela aqui em verde. Ele estabelece requisitos. Esses requisitos, pessoal, serão sempre de cumprimento o quê? Obrigatório. Requisito de cumprimento obrigatório. E a palavrinha que vai trazer esse entendimento, via de regra, é o deve. Então você vai encontrar lá no regulamento, o mecânico de manutenção deve, a organização deve. Isso significa, pessoal, que o regulado tem que cumprir, ele vai ter que, através de alguma forma estabelecida num documento da ANAC ou proposta por ele, né, cumprir isso que, através de um regulamento, tornou-se um requisito obrigatório de ser cumprido. Vamos voltar lá para a nossa resolução e continuar a nossa leitura. Agora, pessoal, nós vamos para o artigo 2º, né? O artigo 1º disse lá no seu finalzinho que visa estabelecer requisitos destinados à aviação civil brasileira. Não vai ser afeta a aviação militar, né? Já falamos isso várias vezes. Os requisitos brasileiros de aviação civil não abrangem, não afetam a aviação militar. Bom lá, em falando de aviação civil, o artigo 2º vai dizer o que para a gente? Que o RBAC
abrangerá as normas e procedimentos recomendados pela Organização da Aviação Civil Internacional, OACI, contido nos anexos da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional, a Convenção de Chicago, e aplicáveis às matérias de competência da ANAC. Então, pessoal, o que quer dizer isso, né? Isso quer dizer que, a partir de agora, né, aquilo que outrora, aqueles 52 países, quando se reuniram para estabelecer, a criar, né, a Convenção Internacional da Aviação Civil, criar a ICAO, criaram essas normas e procedimentos que foram desdobradas nos anexos, que são em número de 19, aquilo tudo eram normas e procedimentos, e são normas e procedimentos recomendados pela ICAO. Como que eles tornam-se obrigatórios? Quando eles passam a estar como requisitos dentro do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil. Tá certo? Então, vou pegar como exemplo para vocês, eu vou voltar aqui para a nossa resolução. Ele lista aqui quais são esses anexos que estão tratados, né, e que se tornar-se-ão requisitos obrigatórios, as suas recomendações tornar-se-ão requisitos obrigatórios a partir dos regulamentos brasileiros de aviação civil, né? Então tá lá anexo 1, né, anexo 2, né, anexo 3, meteorológico, muito bacana, né? Então vamos pegar como exemplo dois anexos. Vamos pegar o anexo 1 e o anexo 7, tá? Eu vou convidar vocês a virem comigo aqui no quadro e nós vamos colocar aqui exatamente esses anexos, né? E vamos entender como isso se desdobra dentro do nosso regulamento. Então, como eu falei para vocês, vamos pegar aqui como exemplo o anexo 1. Né? O anexo 1 vai falar de licença de pessoal. Lembrando que aqui nós estamos tratando, né, de quem? Isso aqui é ICAO. Isso é ICAO. Muito bem. E o outro exemplo que eu quero trazer para vocês é o anexo 7, né, que vai falar de marcas. Eu vou abreviar aqui de nacionalidade e matrícula, né? Marcas de nacionalidade e matrícula. Muito bem, isso aqui também é ICAO. Bom, como que isso, pessoal, vai se tornar requisito de cumprimento obrigatório aqui no Brasil? Olha, pessoal, o que vai acontecer? Esse assunto aqui, né, licença de pessoal, vou pegar como exemplo para vocês. Isso vai estar, e é bastante afeto à nossa atividade, no RBAC 65. E o RBAC 65, pessoal, ele vai falar, né, da licença de dois personagens aqui. O primeiro é o DOV, despachante operacional de voo, e o outro artista desse espetáculo aqui é o MMA, mecânico de manutenção aeronáutica. No contexto do nosso curso, nós não vamos abordar nada sobre o DOV, porque a nossa escola não forma DOV, a gente não está aqui ministrando treinamento para o DOV. Nós vamos falar do 65. Então, o que acontece, pessoal? No Brasil, os requisitos para emissão de licença do mecânico de manutenção aeronáutica estão estabelecidos no RBAC 65, que, por sua vez, fez tornar-se requisito de cumprimento obrigatório as recomendações estabelecidas no anexo 1. E a mesma coisa, pessoal, vai acontecer para o anexo 7, né? Então, o que acontece? O anexo 7, marcas de nacionalidade e matrícula. Esse assunto, pessoal,
vai estar tratado no Brasil no RBAC 45. Esse regulamento vai trazer os requisitos de cumprimento obrigatório, né, que tornaram-se obrigatório para estabelecimento de marcas de nacionalidade de matrícula para as aeronaves brasileiras, que foram colocados como recomendados no anexo 7 da Convenção de Chicago. Tá certo? Então, eu acho que ficou claro, a gente entendeu como é que isso funciona, tá bom? Então, tá bom, vamos voltar lá para a nossa resolução e continuar o nosso estudo sobre nosso estudo sobre a resolução, tá ok? Pessoal, muito bem. Olha, então vimos aí o parágrafo 2º, né? Trata ali dos anexos da Convenção de Chicago. Bom, um outro ponto interessante que a gente vai tratar com vocês aqui é o seguinte, olha aqui que legal, o artigo 4º, né? A classificação dos regulamentos brasileiros de aviação civil, a gente entender qual é a lógica dessa numeração. Então tá aí, né? De 0 a 9 é geral, de 10 a 19 administrativos, são aqueles regulamentos que vão afetar internamente a ANAC, de 20 a 59 aeronave, de 60 a 69 pessoal de voo e solo, né? E assim vai. Toda a numeração, toda a lógica de numeração está descrita aqui, tá bom? E aí fica claro da gente entender como, por quê e que grupo de assunto está abordado naquele grupo de determinados regulamentos, ok? Bom, o artigo 5º, pessoal, vai dizer para a gente que, quando necessário, o RBAC poderá ser emitido em língua portuguesa e em língua inglesa, né? Ou seja, ele vai ser bilíngue. Via de regra, a gente vai encontrar os regulamentos todos na língua portuguesa, tá bom? Ok. Muito embora a gente vai ver que para atendimento ao cumprimento de a tarefa de manutenção, o mecânico deve ser capaz de ler e entender na língua na qual está a documentação técnica, porque, via de regra, essa documentação está na língua inglesa. Mas a definição dos requisitos brasileiros de aviação civil, quase na sua totalidade, vão estar na língua portuguesa. Bom, agora o que a gente vai falar é de emenda, né, de modificação, de inclusão ou revogação parcial ou total do regulamento. O artigo 6º diz para a gente que essas alterações podem ser possíveis de acontecer. O parágrafo 1º do artigo 6º diz que essas alterações acontecerão por meio de emendas e o parágrafo 2º vem dizer para a gente como entender essa emenda, né? Como eu vou olhar para o RBAC e vou saber, como é que eu vou saber que emenda ele está? Isso vai ser fácil de entender. Eu vou ler o parágrafo 2º aqui e vou mostrar para vocês um regulamento. Então tá lá, o que diz aqui? A emenda a um RBAC será identificada pela abreviatura EMD, ponto, ou uma palavra emenda seguida pelo número do respectivo RBAC afetado, um traço e o número sequencial da respectiva emenda. Muito bem, vamos ver aqui um RBAC que já sofreu emenda. Temos aqui o RBAC 145. Então tá lá, RBAC número 145, a palavra emenda número 04. O que significa isso, pessoal? Eu já batendo o olho aqui, eu vejo que esse regulamento já sofreu 4 emendas, 4 modificações desde a sua origem. E aqui embaixo a gente vê a evolução, o quadro de evolução dessas emendas. A resolução 267, em março de 2013, trouxe a emenda 0, ou seja, a primeira versão desse regulamento. E assim ela veio sendo atualizada até a resolução 503, de fevereiro de 19, que trouxe esse regulamento para a emenda 4. Tá bom? Então,
é importante a gente saber qual é a última revisão do manual, porque alguns manuais vão trazer procedimentos a serem executados de manutenção e você vai ter que executá-lo na sua última revisão. Por isso, pessoal, é muito importante, e aí eu trago para vocês essa mensagem, que é o seguinte: toda vez que você tiver que pesquisar um regulamento, você deve ir à página da ANAC, buscar lá no link regulamento, achar o regulamento que você quer e abrir a partir da página da ANAC. Nunca a partir de uma pesquisa por qualquer navegador, porque se você fizer isso, uma pesquisa por qualquer navegador, você muito provavelmente pode chegar a um regulamento não atualizado. E a ANAC garante sempre que os regulamentos disponíveis no site estarão na sua última emenda. E a gente precisa sempre consultar na última emenda. Então, consulta ao regulamento deve ser feita sempre a partir da última emenda, tá bom? Então, vamos voltar lá para a nossa, no objetivo fim, que é a nossa resolução. Bom, e aí, quase já indo para o final dessa subparte 1, eu vou trazer para vocês aqui uma coisa bastante interessante e que poucos de nós, mecânicos, participamos desse processo. O que ele vai dizer aqui? Olha, a proposta de um RBAC ou de emenda, artigo 7º, a proposta de um RBAC e de emenda de um RBAC deve ser submetida a processo de consulta ou audiência pública. Por que isso, pessoal? É muito importante. Por que ele tem que ir para consulta ou para audiência pública? Para que toda a comunidade aeronáutica discuta junto com a ANAC aquela proposta de criação de regra ou de alteração de regra. Tá? Hoje a ANAC tem uma proposição bastante diferente, e isso é muito bom para a segurança operacional. Né? Não existe mais aquela ideologia ou filosofia da ANAC que quer pegar o regulado que quer fugir da ANAC, que quer... Não, né? São os dois juntos, a ANAC mais o regulado vão construir juntos, né, um texto de proposta regulatória ou de emenda a um regulamento que garanta verdadeiramente os requisitos mínimos de segurança operacional. Esse é o grande objetivo, por isso é muito importante você participar. E, via de regra, pessoal, o mecânico não faz isso. Ele alega que não tem tempo, é desconhecimento, mas muitas vezes estão sendo discutidos assuntos que são afetos à sua profissão. Discute seu RBAC 43, discute o seu RBAC 65, discute o seu RBAC 39, que você no seu dia a dia isso está ligado a você e é interessante que você participe, que você dê as suas propostas de alteração de regra, porque a ANAC vai trazer isso internamente, vai discutir, vai avaliar, vai responder a todas as proposições, vai acatar aquelas que ela julgar pertinente, vai descartar aquelas que ela achar que não convém, e pode de imediato promulgar o regulamento ou voltar novamente a uma audiência pública caso essas propostas tenham alterado significativamente a proposta inicial. Mas de tudo isso fica que é muito importante que vocês participem. Busquem lá no site da ANAC o link para as consultas, as audiências públicas, pesquisem, vejam as que estão em andamento e aquelas que são afetas à tua profissão, vai lá e participe assertivamente desse tema, tá ok? Bom, pessoal, com isso a gente vai caminhando aqui para o final do título primeiro, como a gente pode ver aqui na nossa resolução, né? Eu tenho aí o artigo 9º, 10º, 11º e o 13º é o último do título primeiro e depois a gente já entra
no título 2º, né? Então, é importante agora que a gente, antes de entrar, antes de assistirem a aula 2, que fale sobre as ICS, né, as instruções suplementares, vocês revisitem a aula, assistam essa primeira aula, leiam a nossa instrução suplementar, a nossa resolução, e aí sim a gente vai para a aula 2, tá ok? Então, com isso, pessoal, a gente chega ao final desse primeiro assunto, né, que foi o título 1º da Resolução 30, de 21 de maio de 2008, e eu aguardo a vocês no próximo assunto, que será o título 2, e a gente vai falar das IES, tá joia? Um grande abraço, aguardo vocês na próxima aula.